Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bora para mais uma live, lembrando que essa é uma live de aquecimento para a maratona que vai destravar o seu intestino, que são 3 aulas online gratuitas, onde eu vou te mostrar o que você está fazendo de errado e o que você realmente precisa fazer para destravar o seu intestino e desinchar a sua barriga sem utilizar medicamentos. Então essa é uma live de aquecimento, tá? A maratona vai acontecer nos dias 2, 4 e 6 de junho. E depois disso eu vou abrir mais uma turma do meu método DRA, onde muitas mulheres estão transformando a sua saúde intestinal e fazendo cocô bonito todos os dias. Bom dia Ana, bom dia Gislaine, bom dia Lenice, sejam muito bem-vindas. E hoje, gente, hoje é dia 23/5, essa é a nossa live de número 82, tá? 82 lives, então, nesse ano de 2025. Bom, e hoje a gente vai falar sobre hemorroidas, vou explicar um pouquinho para vocês o que é hemorroidas, o que você pode fazer para evitar ter hemorroidas, ou se você já tem, o que você pode fazer, o que pode te ajudar para melhorar isso, né? Que é uma coisa tão desconfortável, que é uma coisa que atrapalha o seu dia a dia, atrapalha a sua vida social, atrapalha sua relação mesmo, às vezes com seu marido, com seu companheiro, né? Por quê? Porque é uma coisa que traz muito desconforto, é uma coisa que incomoda bastante e que afeta muito até a nossa saúde emocional, nosso bem-estar, né? Nossa qualidade de vida em geral, justamente por ser uma coisa tão desconfortável. Então, as hemorroidas, né, elas são ali vasos, uma anormalidade, digamos assim, uma alteração nos vasos sanguíneos do reto, né? Então, você tem uma alteração desses vasos sanguíneos e essas hemorroidas, elas pode ser interna, externa, ou ela pode ser mista. Você pode ter ali um pouco dessas hemorroidas internamente, né? De uma forma que você às vezes nem veja. Às vezes você só vai ver e vai saber que você tem hemorroidas quando, por exemplo, você vê um sangue vivo nas suas fezes, ou quando você vai fazer um exame de sangue oculto nas fezes. E aí você percebe que deu sangue oculto, mas a sua colonoscopia tá normal, mas esse sangue oculto pode ter a ver com esses vasinhos que se romperam ali no seu intestino, que estavam internos, né? Que estavam ali nessa saída do reto, eles se romperam e acabaram gerando esse sangue oculto que aparece aí no seu exame. Então, nem todo sangue oculto nas fezes, ele é de um tumor, por exemplo, ele é de algo mais grave. Pode muitas vezes ser por causa das hemorroidas que estão internas. Então, que você não tá vendo, mas esses vasinhos se rompem e acabam contaminando essas fezes aí com sangue, e aí, consequentemente, quando você vai fazer o exame de sangue oculto nas fezes, aparece esse sangue oculto que pode ser das hemorroidas, tá? Não necessariamente é de um tumor, de alguma coisa mais grave. Bom, então essas hemorroidas podem ser internas, externas ou mistas. Então eu posso ter só aquele vasinho ali alterado, né? Ali na parte interna do reto, eu não tá vendo ele. Eu posso ter ele para fora, que é o que acontece com muita frequência, porque de tanto que a pessoa constipada, ela faz força para evacuar, ela senta ali no vaso, ela fica fazendo força, ela fica forçando aquele reto, aquele ânus, aquele esfíncter, ele vai ficando cada vez mais frouxo. Naturalmente, essas hemorroidas, essas veias, elas começam a sair para fora, tá? Isso é muito comum também, né, gente, na gestação. Então, muitas mulheres, elas desenvolvem hemorroidas depois da gestação. Tanto depois de engravidarem, quanto depois de passarem por um parto normal, né? Um parto normal onde a mulher faz muita força ali pro expulsivo, para aquele momento, ele pode desencadear também essas hemorroidas. Que muitas vezes elas voltam, né? Elas entram, digamos assim, mas é algo que pode ser um gatilho para as hemorroidas, né? Bom dia, Glau, bom dia, Cíntia, sejam muito bem-vindas. E a gente pode ter as hemorroidas mistas, né? Que é aquela hemorroida que ela fica um pouquinho para dentro e um pouquinho para fora. Então, que você tem os dois tipos ali. Uma coisa bem importante pra gente entender, gente, é que hemorroidas não é tudo igual. Então, a gente tem grau, né? Graus de hemorroidas. A gente tem hemorroida do grau 1, que é uma hemorroidas que tá ali presente, essa alteração nos vasos sanguíneos, mas ela não sai. Então, a gente tem ali o reto e essas hemorroidas ficam aqui pra dentro, tá? Então, vamos pensar que isso daqui é o reto e aqui é a hemorroida, né? Então, ela não sai, ela não aparece, você nem vê ela. É por isso que muitas vezes você vai fazer um exame de sangue oculto e
ele vai dar sangue oculto por conta desse vasinho que tá ali dentro do reto, tá? A gente tem o grau 2, que ela sai pelo ânus e volta, então você, quando vai ao banheiro, fica fazendo força para evacuar, porque é constipada crônica, porque as fezes são muito ressecadas, ela sai pelo ânus e volta, tá? Então, esse é o grau 2, ela volta sozinha, tá? E a gente tem o grau 3, que ela sai e não volta. Então, se você não empurrar essas hemorroidas, não empurrar esses vasos, eles não voltam, eles ficam para fora, tá? Então, você precisa realmente fazer um trabalho mecânico para que isso aconteça, né? Então, colocar essas hemorroidas, digamos assim, para dentro. E a gente tem o grau 4, que ela não volta, que ela fica para fora, que é onde mais gera incômodo, né, gente? Que é onde mais gera incômodo justamente porque começa a incomodar, começa a ficar dolorido, começa a prejudicar a sua vida social, sua vida no geral. Por quê? Porque você fica com vasos sanguíneos, né? Você fica como se fosse com veias ali pra fora do seu ânus, né? Então, isso é muito desconfortável. E, gente, tem pessoas que convivem com isso a vida inteira, principalmente aí depois de uma gestação. Então, o que é um caso muito comum de grande parte das minhas alunas? Elas são constipadas desde criança, né? Desde adolescente, desde criança. Vivem constipadas ali 3, 4, 5 dias, 3 dias sem ir ao banheiro. Quando tem filhos, né? Então, quando engravidam, a pressão aumenta essas hemorroidas, então a pressão do útero, o peso do bebê vai fazer uma pressão no reto que vai aumentar essas hemorroidas, e aí se elas ainda têm parto normal, essas hemorroidas tendem a sair para fora, porque muitas vezes também essa constipação ela vai ficando cada vez pior. Então com a idade ela vai ficando cada vez pior. Depois da gestação ela pode piorar, depois da menopausa ela pode piorar. Então aí a gente fica com essas hemorroidas que ficam para fora, que são bem desconfortáveis, bem ruins, tá? Bom, e aí, Gabi, o que dá hemorroidas, né? Quais são os fatores de risco para hemorroidas? Primeiro, gente, a idade mais avançada. Então, é mais comum a pessoa ter hemorroidas ali após os 45 anos. Mas, o que eu lembro para você é que aquela mulher que é constipada crônica e engravida e tem um parto normal, ela tem grande chance de ter hemorroidas muito antes disso, tá? Porque ela vai ter um outro fator de risco, que é a gestação, tá? Outro fator de risco muito comum, diarreia ou constipação. Então, aquela pessoa que é constipada crônica, que fica fazendo força para ir ao banheiro, que fica dias sem ir ao banheiro, ela é uma pessoa naturalmente que vai ter uma chance grande de ter hemorroidas, tá? Mas a pessoa que tem diarreia também. Por quê? A pessoa que tem diarreia, ela vai ao banheiro o tempo todo. Então, o tempo todo ela tá fazendo pressão nesse esfíncter, ela tá relaxando esse esfíncter e essas hemorroidas podem estar saindo também por causa disso, tá? Então, tanto a diarreia quanto a constipação crônica são pontos, né? São fatores de risco para hemorroidas. E aí, a gente tem que entender que o normal, que o ideal é que esse intestino tenha uma regularidade no seu funcionamento, que ele não fique nem preso e nem solto demais, porque o intestino muito solto também é algo que não é legal, não é saudável, né? Outra coisa, esforço para evacuar. Então, se você é constipada e toda vez que você senta no vaso, seu cocô não sai naturalmente, você fica ali sentada fazendo força, forçando essas fezes para sair, isso é um grande fator de risco também para desenvolver hemorroidas, tá? A gravidez, como eu já falei para vocês, porque o peso do bebê, o aumento do útero vai aumentar a pressão no reto, né? Então, esse aumento de pressão no reto vai fazer vai contrair mais, vai fazer mais forças, mais força ali para evacuar muitas vezes. Além do que muitas gestantes ficam com o intestino preso também, então é algo que a gente tem que ter cuidado. E também pela questão do parto, como a mulher faz muita força, né? Na hora do parto, quando ela tem parto normal, ela faz muita força, isso daí também pode fazer com que essas hemorroidas saiam, tá? E um outro fator de risco também é o uso de medicamentos anticoagulantes, né? Então, eles também podem prejudicar ou podem aumentar a chance de ter hemorroidas, tá? Então, esses são os fatores de risco. Gabi, quais são os tratamentos, né? O primeiro tratamento, gente, para hemorroidas é ter o intestino regulado. Então, se você tem diarreia ou se você tem constipação crônica, você tem grande chance de desenvolver hemorroidas em alguma fase da sua vida. Talvez não vai nem chegar ali aos 45 anos, você vai desenvolver bem antes disso, tá? Então, a primeira coisa é regular o seu intestino.
Segundo, se você já tem hemorroidas, porque é constipada, porque quando vai ao banheiro fica forçando para as fezes saírem, sempre preferir limpar o bumbum com água, com aquela duchinha higiênica, ou até mesmo tomar banho depois que você for ao banheiro, tá? Evitar de limpar com papel, porque o papel ele vai friccionar aquela região e aí pode piorar, pode causar uma ardência, uma irritação ainda maior desse ânus, dessas hemorroidas, tá? Então, limpar com água é melhor. O uso de pré e probióticos ajuda bastante, porque melhora o funcionamento do intestino, melhora esse trânsito intestinal e você para de forçar para ir ao banheiro. Então, o uso de pré e probióticos é bem importante, é bem interessante. O exercício físico também é algo que é essencial, né, gente, para tudo, né? Inclusive, para o funcionamento do intestino, a gente precisa também fazer exercício físico, seja caminhada, corrida, treino de força, que é essencial para todo mundo, não tem por onde correr. Então, treino de força, caminhada, corrida, funcional, enfim, não sei o que você quer fazer, o que você vai fazer, mas o exercício físico é bem interessante. O que você tem que tomar cuidado é que se essas hemorroidas estão muito inflamadas, elas estão para fora, dependendo da pressão que você faz no exercício, isso pode piorar, tá? Então, o ideal é sempre regular esse intestino antes para que você tenha um funcionamento, né, ok desse intestino, para que você faça exercício e você não passe por isso, tá? O banho de assento, quando você tá com essas hemorroidas mais com ardor, né, que tá mais inflamado, que tá te incomodando mais. Então, banho de assento de 10 a 30 minutos, de 2 a 6 vezes por dia, né? Então, você vai pegar uma bacia, vai colocar uma aguinha morna, vai colocar algumas ervas, né? Uma camomila, um hortelã, alguma coisa ali que traga uma calma ali para aquela região. Então, você pode colocar e ficar ali na bacia, tá? Outros suplementos que ajudam, né? Suplementos que ajudam bastante. O magnésio, ele mantém a água no lúmen do intestino, então ele mantém a água no intestino. Além de melhorar a produção de serotonina e conseguir ajudar na regularização do intestino, tá? Então é bem importante. Castanhas, em geral, elas melhoram a circulação ali na região do intestino, então são também bem interessantes para isso, tá? Castanha do Pará, principalmente, é uma castanha bem interessante. Existem alguns suplementos que a gente pode utilizar. A rutina é um suplemento interessante, porque ela melhora o tônus muscular, né? Então, dentro do meu método, por exemplo, dentro ali do manual de suplementação que as meninas do meu método têm acesso, tem uma suplementação para hemorroidas que elas não precisam usar depois que começam o método, mas quando às vezes elas começam o método, estão muito constipadas, é um suplemento que pode dar um alívio naquele primeiro momento, então que pode ajudar, tá? E a ginkgo biloba melhora bastante o fluxo, né? O fluxo sanguíneo. Então a gente precisa entender que no caso de hemorroidas a gente tem que cuidar para essa questão da força, de não fazer força para evacuar, e a gente também tem que melhorar a circulação, melhorar o fluxo sanguíneo nessa região, porque aí vai ser algo que vai ajudar bastante também a melhorar essas hemorroidas, tá bom? Então é isso, meus amores. É uma live bem importante essa, gente, porque eu acho que muitas mulheres sofrem com isso e não sabem muito bem o que fazer, né? E a primeira coisa que você tem que fazer se você quiser tratar suas hemorroidas é regular seu intestino, é ter um intestino que funciona todos os dias, sem fazer esforço para evacuar, sem fazer força, que você senta no vaso e consegue ir, né? Então é isso que a gente precisa fazer para tratar e para prevenir essas hemorroidas, porque muitas vezes eu vejo a pessoa usando um monte de coisa, faz cirurgia, faz um monte de coisa, quando na verdade, gente, o que vocês precisam para a vida de vocês é regular o intestino. Vocês vão ver, depois que vocês passarem por um processo, por um protocolo correto para regular o intestino, vocês nem vão lembrar o que vocês sentem hoje, sabe? As minhas alunas, da última turma, então tem 2 meses que eu abri a última turma. Elas falam, Gabi, não sei, é até estranho pensar que eu não ia no banheiro, porque elas estão indo no banheiro todo dia, entende? Então se torna realmente algo até estranho você pensar que você, por um grande período da sua vida, você não ia ao banheiro. Tá? E é estranho, gente, porque quando a gente começa a funcionar normalmente, quando o nosso intestino ele vai para o seu funcionamento normal, que é ir ao banheiro todos os dias, ou pelo menos dia sim, dia não, a gente vê o que é vida, a gente vê o que é real, o que é o normal, tá?
tá? Então, mesmo que você tenha sido constipada a vida toda, mesmo que você ache que pra você não vai funcionar, acredite. As minhas alunas entram no método indo ao banheiro a cada 7 dias e depois elas passam a ir diariamente. Elas entram no método fazendo cocô de bolinha, fazendo esforço com hemorroidas, com sangramento, com muco, e depois de 10, 15, 20, 30 dias, algumas demoram um pouquinho mais, elas começam a ir ao banheiro todos os dias, tá? Então eu tenho uma aluna, ontem ela mandou mensagem na nossa comunidade, ela entrou tão constipada, gente, que ela tinha que ajudar os cocô dela a sair com o dedo, porque não saía. Ontem ela mandou mensagem no grupo: Gabi, eu tô fazendo cocô do tipo 3, que é o cocô perfeito. Tem menos de 2 meses e ela demorou para começar a seguir o método. Então, entendam, vocês precisam, vocês devem parar de normalizar a constipação. Não é normal viver como vocês vivem, com o intestino tão preso, tá? E, consequentemente, tendo hemorroidas, tá bom? Meninas, então é isso. Lembro que é mais uma live de aquecimento para maratona que vai destravar o seu intestino, que vai acontecer nos dias 2, 4 e 6 de junho, tá? Que são aulas online gratuitas, onde eu vou te mostrar o que você tem feito de errado e eu vou te dar os primeiros passos para que você possa ir ao banheiro todos os dias sem utilizar medicamentos, tá bom? Então é isso, meus amores, fiquem com Deus, um bom final de semana, um final de semana abençoado para vocês, que dê tudo certo, que tudo flua bem e que só aconteçam coisas boas nesse final de semana. Que Deus esteja com vocês, protegendo, abençoando e que tudo corra da melhor forma possível. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para mim ou me mandem um direct. Um beijo e até segunda às 7h30 da manhã.